Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Alto Podcast. E hoje, uma convidada mega especial, todas são, mas essa ela é nordestina como eu. Ela está há 4 anos nos Estados Unidos fazendo história e eu vou contar para vocês toda a trajetória dela até aqui. E, na verdade, quem vai contar a história dela completa é ela mesma. Seja bem-vinda, Renata Dias. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Cléo, mais uma vez. Estava até lembrando ali no carro que a primeira vez que nós nos conhecemos foi na Harvard, estudando, né? Porque a gente ama a mesma coisa, estética, né? A gente ama, eu sou apaixonada por estética. E olha que engraçado, né? Você é de Ceará, do Ceará? Sim, de Baturité, no Ceará. Baturité. Eu falei, eu preciso lembrar de alguma coisa para não esquecer esse nome. Eu falei, eu vou falar Batoré, que aí eu Gente, 2 nordestinas que se conheceram na Harvard. Olha que chique, né, que gente? Chique. A gente é isso aqui, meu amor. É isso aqui, minha filha. Me conta, Renata, como é que você veio parar nos Estados Unidos? Então, eu, no Brasil, trabalhei 18 anos com políticas públicas, né? Eu tenho um mestrado em políticas públicas, fui secretária de educação, professora. Toda Caxias. E aí, chegou uma época, você sabe que eu trabalho com política, e entra um e sai outro, e você fica ali naquele banho de água fria, né? E chegou a minha vez da dança das cadeiras. A dança das cadeiras. Então, eu fiquei sem trabalhar e as coisas começaram a ficar bem difíceis, né? Eu já tinha me divorciado do pai dos meus filhos. Eu tenho 2 meninos gêmeos de 18 anos. Que lindos! Eu não conheço, quero ver. 2 gatos, vou te mostrar aqui a foto. Estão aqui comigo. E daí, eu comecei a pensar como eu poderia mudar aquela situação, porque eu realmente cheguei no fundo do poço. Sim. E foi muito difícil, porque a gente compra a casa financiada no Brasil, né? E aí aquelas parcelas que nunca acabam. E a Caixa Econômica, se você não pagar bem direitinho, na 3ª parcela eles já querem tomar. Tomar a sua casa. E aí chegou a carta do banco, né? Que eles iam colocar minha casa para leilão. E eu já estava sou de família muito humilde, muito simples, né? Do interior do estado do Ceará, Pacoti. Eu tenho trauma quando falo em leilão, minha casa também. E daí eu me vi numa situação super difícil, complicada, com 2 crianças, né? Eles tinham quantos anos nessa época? Eles tinham 14. E daí, quando você começa a ganhar dinheiro e começa a melhorar de vida, é muito difícil para você retornar ao que você era antes. Porque aí você já se acostumou com os padrões, você já né? tem os vícios dos padrões, né? Sim. E daí começou a ficar muito difícil. Conversando com uma amiga, eu realmente me vi assim, toda porta que eu ia estava fechada. Então, você era da política. Sim. E aí, você... É que aquela coisa que é durante a política, durante todo o processo ali de candidatura, né? Sim. Você tem um bom salário. Você tinha um bom salário? Muito, muito bom. Exato. Muito bom. Eu trabalhava muito, né? Eu era especialista em SICONV, que é Sistema de Convênios do Governo Federal. Então, então era um trabalho bem... que tem que ser bem aplicado, né? Que tem que trabalhar muito. Passei muitos Natal e Ano Novo sem estar com a minha família, porque era a época que a gente tinha que trabalhar mais, né? Porque era a finalização do ano. Então, eu fiquei numa situação muito complicada e conversando com uma amiga, ela falou, amiga, por que você não vai passar um tempo nos Estados Unidos? Tem uma minha cunhada tá lá, foi com o meu irmão e o meu sobrinho, e eles estão super bem. Talvez se você falar com ela, você consegue trabalhar lá no mesmo bar que ela está trabalhando como bartender. Certo. E aí, na época, o dólar estava quase R$6. Você já tinha visto? Eu tinha visto, já tinha vindo uma vez para Miami, eu passei 20 dias passeando. Então, eu falei assim, menina, eu vou pensar. E aí, quando cheguei em casa, eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Senhor, se for da tua vontade, se for para uma coisa que seja bom para mim, para os meus filhos, eu quero ir. Entrei em contato com essa menina, que eu também não conhecia na época, assim, não era minha amiga, mas era uma pessoa próxima, né? E ela falou, eu posso te receber aqui na minha casa, e aí, em seguida, você arranja um lugar para você morar, porque aqui a gente paga aluguel em Newark. E daí ela disse, olha, eu estou ganhando $1.000 por semana. Imediatamente a gente já calcula, minha filha. Já converte. Converte logo, assim, tipo, $1.000 por semana, vai dar mais de R$20 mil por mês.
Dá para eu conseguir manter os meninos lá no Brasil. A conta do brasileiro. Ela vai contar isso aqui, mas antes eu quero que você faça um favor de se inscrever no nosso canal, porque esse espaço é para você. A gente fala sobre como o migrante vive aqui, quais são as curiosidades, quais são os perrengues, os mitos e verdade do sonho americano. Esse espaço é para você. Então, assim, hoje eu estou ouvindo a história da Renata e amanhã pode ser a sua. Então, vai lá, aperta o sininho, deixa um comentário para a gente melhorar isso aqui para vocês e curte lá, porque faz parte para o YouTube poder impulsionar mais os nossos vídeos. Então, nos ajude, por favor, tá? Então, voltando. Então, daí, eu já fiz a conversão e fiquei pensando, não vai dar certo, mas eu não tenho como levar os meninos. Os meninos também já tinham o visto de turismo, tudo bonitinho, né? Que caso a gente fosse passear, dava para levar todo mundo. Daí fui conversar com a minha ex-cunhada, a Egé, uma pessoa incrível. Fui perguntar para ela nesse mesmo dia, que eu sou assim, muito resolvida. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, é nordestino, né? Determinada. Eu logo, assim, vamos ver qual que é os pós e os contras e vamos para frente. Sim, e daí eu fui lá conversar com ela, perguntei se ela podia ficar olhando os meninos, que eu ia deixar eles no apartamento, né? Antes que a Caixa Econômica tomasse. E aquela dor, porque só quem é mãe vai entender você ter que deixar seu filho para trás. Exato. Para você vir para um país totalmente no desconhecido, sem falar o idioma, né? Com outra cultura. Com outra cultura, com tudo muito diferente. Mas mesmo assim eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto. E aí... Você conversou com seus filhos? Conversei com eles falaram, entenderam. Mamãe, a gente quer ficar aqui no nosso apartamento, a senhora vai, depois a senhora manda buscar a gente, né? Aí eu falei, não me deixa aqui. Não me deixa aqui. Aí eu falei, sim. Aí eu fui pedir para minha cunhada, né? Eu disse, você pode comprar minha passagem? A gente comprou a passagem 12 vezes sem juros. E eu cheguei nesse país com $75. Ainda, até hoje não sei como foi que eu passei, minha filha. Você não mentiu? $75. Cartão de crédito. Cartão de crédito. E aí vim com muita vontade de vencer, com muito sonho, né? Porque eu acredito que todo imigrante, quando ele pensa em passar para outro país, ele já vem com aquele sonho, aquela determinação. Vai dar certo, que a gente nunca pensa que as coisas vão dar errado. Difícil já estava, né? É o desejo de melhorar, é o desejo de evoluir. E também aquela coisa de saber, será como que vai ser no outro país? Sim. Se você já é boa no seu país, você só vai agregar para um outro país, né? Com certeza. E daí foi muito difícil. Eu vim chorando a viagem inteira, porque... Eu imaginei assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, e às vezes eu ficava assistindo aqueles vídeos que o pessoal ficava só preso tragédia. nos basement. E aquela menina psicopata. lá, que foi lá em Newark, num restaurante, eu assistia muito aquele vídeo. E aí ela saiu com um cara de um restaurante, e até hoje a família nunca mais encontrou. Meu Deus. E aí eu ficava vendo aquilo, meu Deus, aí eu não sei falar, essa pessoa me levar e eu não vou saber resolver, mas aí eu não tinha saída, né? Eu não tinha saída, tipo assim, e eu vou fazer o quê aqui? Vou ficar aqui, vão tomar meu apartamento, não vou ter como pagar a escola para os meus filhos, e aí quando você não tem saída, meu amor, você tem que seguir. Uma coisa muito bacana que você falou agora, a decisão, né? Eu falo que a coisa mais difícil que a gente tem é de tomar decisão. Sim. A gente toma decisão da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Sim. Vai tomar banho, que roupa vou colocar, não sei o quê. E quando tem algo muito importante que tem a ver com a nossa área financeira, com a nossa vida, né? Com uma decisão tão importante, você tem que colocar o que você vai deixar para trás. Uhum. Existe a renúncia para você poder viver uma esperança. E você não sabe o que você vai encontrar pela frente, que é tudo muito escuro. Porque às vezes tem decisões que você já sabe um pouco, mais ou menos, o que vai acontecer. Mas entrar em um outro mundo, em um outro país, é um desconhecido total. Porque quando eu cheguei no aeroporto aqui, eu não sabia pedir uma água. Então você já chega assim, meu Deus, que nem o rai, nem o vai. Não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vim. Com muita coragem, muita determinação. Fé. E eu vim decidida que eu ia dar certo aqui nesse país. Você visualizava já, assim, a sua vida nos Estados Unidos? Você já tinha essa visão, essa clareza do que você queria? Não tinha. Eu tinha a clareza que eu ia conseguir vencer.
Agora, Você qual era sentia o no seu caminho? Eu sentia. Porque a nossa intuição, ela sempre diz as coisas pra gente, né? E porque Deus já colocou aí há muito tempo, Sim. né? Ele já estava em você. E daí cheguei em Newark, New Jersey, né? Aquele tanto de brasileiro. É uma coisa boa, porque você chega e aí você não precisa se preocupar muito com o inglês, né? Se sente acolhida, que por um lado não é bom não, né? A gente se acomoda. Não, se acomoda e aí você não aprende o inglês também. Não. Mas assim, por outro lado, quando você chega que você não sabe de nada, isso é muito importante, porque aí você vai conversando ali com outras pessoas que já estão aqui há 20, 30 anos, e aí elas vão contando a experiência delas, e com a experiência delas você vai pegando embasamento para você ir seguindo o seu, para você saber por onde é que você vai caminhar, né? Você ouviu essa frase? Não se envolve com brasileiro. Ai, muito. Não se mistura com brasileiro. Você já ouviu isso? Muitas vezes. Eu ouvi muito quando eu cheguei. E daí eu cheguei, já comecei no primeiro dia, a moça onde eu ia trabalhar falou que não daria mais. E aí eu lá com aqueles, em Newark? sim, aí eu com esses $75, Nossa eu Senhora. digo, pronto, agora eu não vou nem poder comprar nada com esse dinheiro, né? Porque como era que eu iria fazer? Só que no caminho eu vi uma placa em um bar, contrata-se muchachas. Aí eu entrei nesse bar. E Mulher, daí, que coragem, contrata-se muchacha. A gerente era brasileira. Ah, ok. E lá era um bar hispano e só falavam espanhol. E eu não sei quem foi que inventou essa história, que o espanhol é igual ao português, que não tem nada a ver. É porque a gente entende o A espanhol, gente entende, mas depois que a falar... gente já tá habituado ali, tá ouvindo. Porque quando eles começaram a falar comigo, eu não entendia nada. Se fala rápido, então Eu falei, meu Deus, o que é que eles estão falando? E no primeiro dia, eu cheguei, ainda com a mala na mão, ainda não tinha nem ido na casa da menina para botar minhas roupas, né? Aí eu falei, não, eu preciso muito. E ela falou, eu pago $50 de 5 da tarde às 2 da madrugada. E aí você tem que beber para ganhar a gorjeta, né? Que é o tip. Eu digo, pronto, agora eu me ferrei, porque eu nunca bebi. Meu Deus! Vou ganhar $50 em um alcoolismo. E aí, como todo mundo, eu iniciei assim, e o pessoal foi vendo que eu realmente não dava para o bar. E foram daí eles me deram uma oportunidade com uma amiga deles de trabalhar na faxina, como todo mundo. Eu também fui house cleaner. Comecei como help, né? E tinha dias que eram 7, 8 casas, claro que não sozinha. Como você se sentia? Você pensou em desistir? Não, eu não pensei, porque eu olhava para trás e eu pensava assim, eu não posso voltar. Eu não quero voltar. E os meus filhos estão esperando que eu dê certo, então eu não posso errar por eles. Porque, assim, a família da gente, a maioria diz que vai ser só coisa ruim, né? Vai ser garota. Sim, porque, na verdade, infelizmente, gente, a brasileira tem essa fama mesmo. A gente não vai mentir pra quê? Entendeu? Se você é bonita, você é puta. E se você é velha, você é cafetina. Desculpa. Essa é a história. E daí era isso que eles falavam, né? Então, eu falei, eu não vou voltar. Eu tenho que dar certo aqui nesse lugar. E daí a dona do schedule era uma portuguesa, que inclusive, assim, eu sou grata, porque depois eu também morei um tempo com ela, ajudei demais. As pessoas diziam, ela está se aproveitando de você. Eu falava, não, ela não está não, porque até o meu shampoo, a minha calcinha ela comprava para mim. Inclusive, hoje ela é minha paciente. Que linda! Então, assim, depois disso, eu comecei a ver que eu podia montar o meu próprio negócio. E daí eu montei uma empresa de limpeza e comecei a trabalhar só com casas em Nova York, porque as pessoas não queriam vir para Nova York, né? Ah, entendi. Lá de Newark para cá. Sim. E daí eu comecei a trabalhar com limpeza. Foi muito bom também, porque eu lembro muito a minha mãe já falecida. Ela falava uma coisa para mim que eu acho que muitas mães falam para suas filhas, né? Minha filha, tudo aquilo que você for fazer, seja melhor. Se você vai limpar uma casa, limpe a melhor casa. Se você vai ser uma escritora, escreva o melhor livro. Que dê autoridade naquilo que Exatamente. você oferece. Então, eu comecei e aí começou a pandemia. E eu caí do cavalo, né? Porque isso tinha quanto tempo quando você chegou? Eu cheguei uns 4 meses e já começou a pandemia. Nossa. Quando eu estava começando a me erguer para juntar o dinheiro para trazer os meninos, aí começou a pandemia e todo mundo, ninguém, principalmente em limpeza de casa, você não podia ir. O pessoal começou logo a cancelar com medo da gente chegar doente, né? Sim. E aí eu já estava com a passagem de volta para o Brasil e eles cancelaram, porque aí nem podia sair daqui e nem podia entrar. Meu Deus. Minha filha, aí eu vi o terror na minha cabeça. Aí o deserto chegou. Eu vou te dizer. Eu chorava tanto que eu não tinha mais nem lágrima. Eu fiquei tão magra, Cleo, tão magra de sofrer,
que eu tava parecendo uma pessoa doente, assim, que fiquei, tipo, desconhecida mesmo. Muito, e a minha família, meus irmãos muito preocupados comigo lá no Brasil. E aí eu falava, agora eu não tenho como ir e não vou poder ir. E não posso trabalhar. E daí, quando tava terminando a pandemia, um dos meus meninos começou com uma depressão. Ai, isso no Brasil? Sim, porque ele falou assim, mamãe, eu acho, porque como ficou essa questão da pandemia, eles também não iam para aula, ficaram muito ociosos, né? Exato. A tia deles foi lá, buscou eles, levou para casa dela, fez tudo que uma boa tia, mãe, poderia fazer pelos meninos, né? Então... Mas tem coisas que só é a mãe. E aí ele falou, mamãe, Deus não existe. Quando o menino disse isso para mim no telefone, aí eu falei, agora eu não tenho, eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Eles têm essa fase, porque quando você... Meu filho também chegou uma época que falava isso, porque via muita tragédia e não entendia, porque Deus permite que crianças morram, Deus permite que isso aconteça, né? E aí a cabecinha deles cria muitas coisas. E aí nessa época foi muito difícil para mim, tipo, voltar a pensar, porque o tempo todo a gente, não é que a gente pensa em desistir, mas são tantas coisas, né? Vem uma carga tão pesada, e quando a gente já tem uma história de vida sofrida, aí você acha, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso? Mas a gente não pode culpar Deus, né? Estava acontecendo com todo mundo, não era só comigo. E aí eu falei, cara, agora chegou a hora de eu ter que trazer meus filhos, eu tenho que dar um jeito. Aí comecei a conversar com um e com o outro, não, se você mandar eles ou pelo Japão ou pelo México, eles têm que fazer uma quarentena de 15 dias, mas eles conseguem entrar aqui. Isso já estava com mais de um ano que eu estava aqui. Então, certo. Então ficou... Isso foi 2020? 2020. 20? No começo da pandemia. Então. Foi bem difícil. E aí, no comecinho de 2021, eles iam fazer 15 anos. Aí eu disse, é agora. A hora é essa. Eles vão vir. Aí comprei tudo que eu tinha juntado na conta, eu gastei com passagem. Porque a tia deles tinha que vir, a sobrinha dela que falava inglês, porque... Como era que esse povo ia se virar para passar na imigração, para resolver tudo, né? E a tia deles também não podia vir sem o filho, então foram 5 pessoas. Eu morava em um quarto alugado, porque sempre morei, que era para juntar dinheiro e mandar para eles, que é o que a maioria das pessoas chegam aqui e vai morar num quarto, né? E aí eu tive que alugar uma casa, com tudo bonitinho. Aí me mudei para North Arlington, de frente para uma escola de high school que era para facilitar a vida dos meninos. Certo. Né? E foi quando eu conheci o meu esposo hoje, né? Americano, mora na Pensilvânia. E daí as coisas começaram a melhorar, porque eu já tinha namorado outras pessoas, os americanos, e eles falavam assim, deixa eles no Brasil e eu vou ajudando. Não queria pegar essa responsabilidade, não. Né? E aí, meu marido, a primeira vez que a gente saiu, ele falou, onde estão seus filhos? Isso me fez refletir muito. Eu falei, então, no Brasil. Ele falou, eu não vou achar que você é uma boa mãe, você aqui, você pode ganhar o tanto de dinheiro que você conseguir. Se você perdê-los, não vai ter dinheiro que consiga fazer você voltar atrás. E aí, esse homem me ganhou. Às vezes as pessoas não entendem que ele é bem mais velho que eu e as pessoas julgam muito, né? E idade só são números, né? Sim. E ele tem um coração muito, muito gigante mesmo. É tanto que quem o conhece se apaixona. Eu falava, quando eu conheci meu marido, eu falava, Deus, eu quero alguém que ame meu filho como um filho. Eu quero alguém que... E meu marido, assim, ele é apaixonado pelo meu filho, trata ele como um filho. E a gente é muito privilegiada, né? Sim. Por ter gente que abraça a nossa família, assim como a gente também abraça a dele, claro. né? Eu também abracei, meu marido tem 6 filhos, imagina. Bastante filho. Enfim, é bastante filho. Vamos voltar para a sua história. E aí, Cléo, Aí eu comecei a ver, aí ele falou, se você quiser eu vou buscar os meninos. Aí naquela hora eu falei, nossa, esse cara nem me conhece. Caso amanhã? Meu Deus. Fiquei pensando, né? Ou ele é louco, porque tem um monte de psicopata aqui nesse país, ou ele realmente é uma pessoa muito boa, né? E daí... É um presente de Deus na minha vida. Um presente mesmo. E daí eu peguei e falei, mas eu tenho que me sentir merecedora para eu receber todas essas coisas boas que eu comecei a perceber que as coisas estavam começando a clarear, sabe? E aí, antes dos meninos vir, a gente começou a namorar sério mesmo. E ele falou. Aí foi essa hora que entrou a estética, né? Porque ele falou, Renata, o que é que você gostaria de ser nos Estados Unidos? Eu quero te ajudar. Mas eu não quero te dar dinheiro. Sim, sim. Eu quero que você tenha uma profissão. Não que rascunho não seja uma profissão, né?
Mas você pode fazer outra coisa, você vai cansar de estar limpando casa. É um serviço muito pesado, a gente não pode também... Eu acho que é uma profissão que ela tem um prazo de validade. A não ser que você monte um schedule bem grande, aí você monte uma empresa, como muitas têm, né? E aí você delega as suas casas. Mas eu entendo a posição dele. E aí, essa parte sua de empreender. No Brasil, você não tinha empreendimento, você não empreendia. Você não empreendia porque você era funcionária pública. E aí, como foi para você? Você já se via empreendedora como você é hoje ou não? Eu sempre fui empreendedora, porque mesmo quando eu morava no sítio com a minha avó, ela já fazia bolsa de fuxico para eu levar para vender, para guardar moedas. Eu já vendia banana, eu já vendia pitomba. Eu ia para a Ceasa com a minha mãe. Gente, pitomba, meu Deus, que delícia. Acho que as pessoas nem sabem o que é isso. Eu ia com a minha mãe para a Ceasa e eu já gritava, olha a banana, 3 por 5. Eu já era, eu acho que eu sempre fui muito empreendedora. Sim, sempre tive esse sangue assim de botar um negócio. E aí, ele me perguntou, eu falei, eu quero ser esteticista, porque eu já tinha isso no meu coração, porque eu sempre gostei de cuidar dos outros, sabe? De ver a pessoa se sentindo melhor, de estar ali, impulsionar ela a ser melhor do que o que ela já é. Porque na cabine, você é mais que uma esteticista, né? Sim. Você é uma boa ouvinte, você tem que ter uma escutativa, você tem que saber a hora de falar. E aí você cria um laço com o seu cliente, de forma que ele se vicia naquela rotina, porque é como se fosse uma terapia para ele. É onde a pessoa descansa, a pessoa conversa, fala de tudo. Eu era assim, a minha cabine parecia uma psicóloga. A pessoa saía dali bonita, com a pele tratada, e ainda deixava todo ali, tipo, falava, trocava experiência. E isso, eu acho que você ter essa escutativa te ajuda muito a fidelizar uma clientela. Muito, né? Essa muito confiança, mesmo. A lealdade. E aí eu fui estudar, né? Fui para a escola, estudei, fiz todo o curso de estética. Aqui é muito diferente, porque no Brasil eu fiz faculdade de estética há 3 anos, eu fiz Senac mais 2 anos, e fiz um curso livre quando eu tinha 19 anos, que foi o meu primeiro curso de estética, esse foi um curso livre de 10 aulas. Aqui não, aqui são 6 meses, você estuda. Que não tem nada a ver com o que a gente aprende no Brasil. É bem diferente. Né? Eles não entram tão profundo quanto a gente. É por isso que os americanos amam a limpeza de pele da brasileira, né? Exato. Que a gente tira ali todos os cravinhos, tira tudo, tem aquele cuidado, aquele zelo. Tem muito equipamento hoje também muito que equipamento. Nos ajuda, que facilita. E daí eu comecei a estudar, meus filhos chegaram, foi aquele choro, assim, que eu fiquei acho que 2 semanas que eu não acreditava. Eu fui dirigindo até Orlando no meu carro, porque o meu carro tinha 7 lugares, já comprei pensando nisso, né? E fui buscar todo mundo e voltei naquela... Fiquei 1 semana com eles na Disney, porque eles chegaram aqui e completaram 15 anos, né? Ai, que lindo. Aí eles conheceram, ficaram ali, e aí nós viemos para a casa que eu aluguei em North Arlington, né? E dali começou. E aí, quando os meninos chegaram, que o Whitney viu eles, assim, o sonho dele sempre foi ser pai de menino. Ele tem uma filha. Ah, é? Mas não tinha filhos, Como né? que é a relação sua com a filha? Muito boa. Que bom. Na verdade, demorou um tempo, porque ela passou um tempo indiferente com o pai, por motivos deles quando ainda era criança. E já tinha uns 6 a 7 anos que ela estava distante, ele também não falava. Mas eu falei para ele, olha, você é tão bom pai para os meus filhos, então eu quero que a sua filha também faça parte da nossa família. E ele falou, não, acho que ela não vem e tal. Eu falei, deixa comigo. E daí já consegui, ela sempre vai almoçar com a gente. Agora nós vamos tirar uma semana de férias, ela vai com os meninos. E aí os meninos já... Você é my grandmother. Aí agora eu já sou avó. É muito legal. Ela tem quantos anos? Ela tem quase a minha idade. Ela tem 39. Ah, então ela tem filho. Ela tem 3 filhos lindos. Eu queria tanto um neto, meu Deus. Eu já tenho 3 agora. Juro. Meu marido, a mais velha, tem 35, a mais nova tem 10. E aí eu falo pra ele, meu bem, será quem vai dar um neto primeiro pra nós? É muito bom, né? Família é muito maravilhoso. Família, eu também tive essa organização de conflitos familiares. E assim, hoje eu sento todo mundo na minha mesa no Natal. Eu falo, Deus, como tu é incrível. Família é a base de tudo. Até a gente que vem de muitas, digamos, desestruturas familiares. E hoje você vê que você... é a cabeça e coordena uma família, lógico, você e o marido. Importante. Mas, às vezes, o teu olhar materno, o teu olhar de amor, o teu olhar de compaixão é que faz a diferença. Eu nunca vou esquecer, Cleo, a primeira vez que ela foi na nossa casa, e as pessoas sempre falam assim,
olha, você tem muita sorte de ter encontrado esse homem. Olha, cuidado com esse homem, porque, meu Deus, ele fez muito por você. Sabe o que a filha dele falou para mim? Na cozinha. Ela olhou para mim e falou assim, quanto que o meu pai tem sorte de ter encontrado uma mulher como você. Eu também escuto isso. Nossa, aquilo dali me arrepiei todo e fiquei, uau, porque eu sempre escuto ao contrário. Olha que coisa linda. Meu marido, ele sempre me lembra. Quando ele olha todo mundo em casa, ele olha para mim, ele se emociona, ele fala, obrigado, meu bem. Isso aqui é graças a você. Isso é tão importante a gente ouvir também isso, né? Exatamente. Eu falo, é graças a você que se permitiu viver esse amor aqui, que não é um amor perfeito, tem conflitos, mas é seu sangue, é a sua família, é a nossa família. Né? Isso é muito importante. E daí os meninos chegaram e foi aquela felicidade. Eu falei, pronto, agora eu consigo respirar. Que nada, meu amor. Vê a parte pior. Os meninos foram para a escola, voltaram, caíam no chão assim, chorando. Meu Deus, eu quero Mamãe, ir isso não é aqui, eu não quero ficar aqui. Eu não sei o que aquelas pessoas estão falando. Eu não entendo nada que aquele povo está dizendo. Mãe, eu quero ir embora. A dificuldade do idioma. Sim. A barreira é enorme, porque é gigantesca. E aí, eu quero voltar. Mãe, eu quero morar com meu pai. Mãe, eu quero ir para o Brasil. E aquilo dali foi... Mas eu parei. Espera aí. Chamei a atenção dos dois. Falei, vocês são meus filhos. E vocês não são perdedores. É uma oportunidade. É agora é que eu vou ver a prova. Vocês acham que foi fácil para mim? Eu passei fome nesse país. Porque eu não sabia comprar uma comida, não sabia pedir. E eu ficava com vergonha e voltava. Quando eu fui morar em outras cidades que não falavam inglês. Sim. Então, assim, vocês vão com tudo pronto, a casa toda bonita para vocês, com tudo pronto. Agora vocês vão dizer que quer voltar para o Brasil. Não, meu amor, vocês não vão, não. Vocês não vão, não, porque nós não temos... Você vai falar esse idioma, Você sim. vai falar, você é meu filho, você é um vencedor, bora. Aí eles começaram a ficar um pouco assim. E em seguida, o Whitney já me pediu em casamento, nós já nos mudamos para Pensilvânia, porque ele falou, não é bom que eles fiquem se mudando de escola, porque aí eles vão fazer uma amizade aqui, quando for amanhã, já não pode mais. Certo. E nós nos mudamos para a cidade de Quaker, que estava na Pensilvânia, e aí a nossa vida melhorou muito, porque aí eu coloquei eles num lugar que só falava inglês. Certo. E eles não tinham saída, né? E aí, graças a Deus, eles ficaram por lá, se acostumaram. Ficaram por lá, né? Hoje já tem 3 anos que eles estão morando aqui comigo, falando inglês fluente. Semana passada foi a formatura de high school. Ah, é muito lindo, né? Eles foram homenageados, um dos melhores alunos da escola, os dois. Passaram e vão para a mesma universidade, não basta ser gêmeos, eles querem continuar juntos, acho que até casar, né? Que lindo. E me fala aí, e me fala uma coisa, e assim... O que você percebe, o que você sente falta do Brasil? Se você pudesse trazer para cá, do Brasil, o que você traria? Assim, se for de pessoas, eu traria... Culturalmente falando, para você que é uma empreendedora, né, aqui. Porque empreender aqui... É muito diferente. É diferente de empreender no Brasil? Sim. Mas você acha que é mais difícil ou mais fácil? Então, Cléo, em termos de business. Em termos de business, quando eu montei meu primeiro negócio, na verdade, eu iniciei trabalhando com outras pessoas, né? Eu fui trabalhar em clínicas para poder pegar a experiência também. Sim. Mas eu nunca... nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre avisei, olha, eu tô aqui, mas o meu lugar não é aqui. Daqui a pouco, eu vou montar o meu negócio, pequeno ou grande, mas eu vou montar. E daí, com 1 ano que eu trabalhava numa clínica, eu saí e montei uma sala. Certo. Depois eu montei uma sala na minha cidade, porque eu falei, eu preciso começar a trabalhar com os americanos, né? Atender um público, para eu sentir também como é que tá a minha mão. Então, assim, como eu passei tudo muito cru, eu senti muita dificuldade. Para tirar a licença, para montar o negócio em si, eu senti muita dificuldade. Por causa da língua? Também. Por causa da língua, mas... Também por conta da língua, mas assim, a facilidade aqui, eu não sei se por conta que a gente ganha melhor, a gente tem o poder de dizer assim, e o banco, ele libera um cartão de crédito para você de muito dinheiro. Você empreende, você contribui com o teu país. Eu falo que empreender é, assim, uma coisa maravilhosa, que você contribui com o mundo, você contribui com o teu país. Por exemplo, eu contribuo com o meu Brasil também, mesmo aqui. Eu também. Né? Então, eu tenho é multinacional. Então, assim, você gera emprego. E os Estados Unidos, ele tem muito prazer
em te ajudar, porque ele ama os táxis, né, bonita? Então, assim... Claro, a gente paga um valor absurdo. Exatamente. Mas faz parte, então, né? Faz Sim. parte pagar o táxi e faz parte você andar dentro da lei, porque aqui você, dentro da lei, você tem grandes oportunidades de crescer e de expandir. Sim, eles quando eu fui comprar meu carro, Cleo, eu não tinha dinheiro. Eles liberaram para mim quase $35 mil. E eu fiquei, meu Deus, mas não tenho nada aqui nesse país. Então, assim, eles vão te dando... Mas não pisa na bola, não, né? Não Porque o jeito pode. que eles dão... Eles tiram. E é Eles rápido, tiram. porque a lei aqui funciona. Funciona. Você nem olha para o lado ali. Então, assim, eu consegui montar meu primeiro negócio, que não foi muito grande. Mas agora eu tô com uma sócia lá em Newark, a Fernanda. E nós temos a Moon Beauty Clinic, né? Uma clínica que tá bem linda. A Moon, Moon. que eu quero ir lá, tá? Vai lá, amiga. Vai me cuidar de mim. Vou sim. A Moon é uma clínica bem maravilhosa. Ela tá bem ali no Ironbound de Newark, né? Onde vive mais os brasileiros, os portugueses, muito hispano também. E a nossa sociedade nasceu da vontade da Fê, porque ela já trabalha com micropigmentação de sobrancelha e ela queria alguém para indicar para essa parte facial, para a parte corporal. Então a gente pensou, eu falei, eu já tenho Renata Dias Beauty, você tem o Fernando Guimarães, ninguém vai abrir mão dos nossos nomes. Sim. Então vamos abrir um nome Novo. que a gente junte tudo e coloca tudo dentro. Com essa abertura veio outras empresas trabalhar com a gente. Hoje a gente tem a MedStation, que eles têm mais de 27 clínicas na Flórida. Que e eles legal. estão dentro do nosso negócio para atender toda essa questão hormonal, que é muito importante, né? Ainda é um tabu Bem, muito eu grande. sei. Bem, eu sei esses hormônios. Cuida, senão vira demônio, tá, gente? E tá vindo mais pessoas para trabalhar, tá vindo agora dentistas americanos. Tem Você muita tem gente uma boa. técnica sua, né? Que você, Sim. Que fala sobre ela. Eu trabalho muito com a caneta pressurizada, né? Porque aqui a gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer como esteticista, Sim. né? E daí, para não ter dor e nem furar com agulha, né? Invasivo, eu fui vendo técnicas de outros países e aí fui juntando para fazer a minha. Então, eu faço hoje muita questão da enzima com ela e eu consigo Que fazer. a enzima, mas você faz por absorção, Sim. não por penetração. Sim. Entendi. Muito bom. E tem bons resultados? Bons resultados. Também trabalho muito com o Haifu, né? Que é a Ultraformer MPT. Eu adoro. Eu gosto muito de tecnologia, né? Eu amo. Então, eu estou sempre estudando. E tem que sempre estudar, é uma coisa que você não pode parar, porque o que sai hoje, amanhã já está para cá, para trás. Né? A estética é muito avançada, né? A tecnologia está muito rápido. Todo dia tem coisa nova, todo dia. Graças a Deus, né? Toda vez que eu recebo um paciente novo, esses dias eu recebi um homem, né, 60 anos, e foi tão importante aquele depoimento dele para mim. Ele falou: Renata, eu já tinha ido em muitas clínicas, não que eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu todo dia tento ser melhor do que eu mesma. Todo dia eu tento me superar em alguma coisa, né? E daí ele falou para mim uma coisa, ele falou: olha, eu tinha ido em muitos lugares, mas assim, você pega a gente para tratar com um amor tão grande. Da entrada que você já recebe a gente com um abraço, e é tão difícil, porque aqui ou você está correndo muito atrás de ganhar dinheiro, Sim. né? Ou você está ocupado com seus próprios problemas. Sim, então, assim, ter esse olhar para o outro, porque aí é quando eu digo, assim, que eu encontrei o meu propósito. Acolhimento, né? Eu recebo aquela pessoa e eu tenho amor em cuidar. E é qualquer pessoa. Não tem, tipo assim, porque fulano é minha amiga, ela vai vir aqui, não, porque eu também faço alguns trabalhos voluntários, né? Às vezes o paciente não tem como pagar aquele tratamento, mas eu sei que ele está precisando, então eu ofereço. E isso não para ficar postando, não para ficar divulgando, mas porque a gente tem que ter isso no nosso coração, de sempre servir, né? É que eu falo que está muito alinhado com o que você tem de valor, né? Eu tenho como justiça, eu tenho como ajuda, são os meus valores, sempre foram, né? Então, por exemplo, eu acho tão importante a gente ouvir essas histórias que eu criei esse podcast justamente para isso. Agora, que bom, porque você está dando oportunidade das pessoas contarem as suas histórias. E ouvindo as histórias das pessoas é onde a gente tira muita coisa pra gente, né? Exato. Eu não passei essa coisa nos Estados Unidos de um perrengue que muita gente passa. Mas é lógico que o emocional seu abala, você fica longe da família. A gente idealiza uma coisa, chega aqui não é bem como a gente idealizou. Mas eu nunca deixei me abater pelas dificuldades, porque eu falo que lá atrás, quando eu resolvi sair, deixar tudo aquilo para trás do Maranhão e ir para São Paulo,
é uma coisa que é minha e ninguém vai tirar, é a minha história. E todo mundo tem o seu deserto, né? Aqui nesse país, principalmente porque tem um choque cultural, não tem como você correr disso, né? E, enfim, aí você luta, você entende, você evolui, você começa a ressignificar muita coisa. Muita coisa. Né? E aí você entende que a gente só consegue se tornar uma pessoa melhor pra gente mesmo, né? E automaticamente você vai para o outro, né? Sim, não tem com como. as nossas próprias experiências. Por isso eu falo, seja dono da sua própria história e pare de delegar a sua vida na vida do outro. Sim. Né? Esse é o caminho. Porque, como eu falei, e ele chegou para mim e ele falou assim, olha, eu trabalho aqui já tem uns 40 anos que eu só mando dinheiro para minha família no Brasil, eu não me olhava no espelho. E um dia, ouvindo você falar, e você falando, né, dos 5 minutos, da importância da rotina de skincare, para você se ver, se olhar ali um pouquinho, amar. se parar, né, parar e olhar para o espelho e ver o que está refletindo ali. Eu não estou falando só de beleza estética, não, né, por fora não, mas por dentro. Porque tudo começa aqui, né? Você tem que ter esse olhar, né? Então, ele falou para mim, e depois que ele falou isso para mim, assim, claro, o meu trabalho ele precisa ser de excelência. Ninguém vai me pagar porque eu tenho uma história bonita para contar, porque eu sei que as pessoas compram muito pela sua história, sim, né? Mas é uma obrigação minha entregar um serviço de excelência. Com certeza. Então, eu tenho esse compromisso com o meu público, com o meu paciente que me procura. E ter escutado ele falar aquilo, do tanto que ele se sentiu amado dentro do meu negócio, porque o meu negócio tem que ser a minha cara, né? É a alma do seu negócio, é a tua essência. Claro. Então, a gente pega esse acolhimento do brasileiro, essa coisa do carinho, né? Pra que a gente é de abraçar, de pegar. Aqui tem gente que não gosta muito, que não entende, né? Mas é o seu diferencial. Então, usa, né, a nossa qualidade do brasileiro, agrega num país que precisa desse acolhimento, desse olhar de amor, de carinho, não só por estética, por beleza, né? Porque você vai tratar primeiro ele aqui dentro, no coração. E aí, meu amor, o cliente é seu. Com Te certeza. garanto. E eu tenho hoje em dia, eu tenho muito orgulho, sabe, Cléo, de olhar para trás e ver o quanto que eu evoluí como ser humano, o quanto que esse país me ajudou a me conhecer. Porque no mundo que você vive, no meio da política, no meio de falsidade, as pessoas estendem tapete vermelho para você quando é conveniente para elas. Exatamente. Você não é tratado como você merece, porque, de fato, elas sempre estão esperando algo de você. Vai liberar isso para mim, vai liberar isso para mim. Vamos tratar, vamos fazer tantos quilos de carne para receber essa pessoa. E hoje eu sou amada por quem eu sou de verdade. Exato. Então, eu agradeço muito isso a esse país e defendo demais, sabe? Porque daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente está em processo de documentação. E vai. Eu vou poder voltar no meu país, mas assim, eu sempre quero olhar para a minha história e poder falar, nossa, tá dando tudo certo, sabe? Porque é com muita dificuldade, com muita barreira, não tem nada fácil como as pessoas vendem, sabe? Não é isso. Você passa muito constrangimento aqui. Você realmente, minha filha, como diz lá no Ceará, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. Esses dias eu ouvi aqui da nossa convidada, que é o país onde... Como que é? O filho chora e a mãe não vê. Eu escutei o podcast, eu estava ouvindo. É isso aí, mas até que ponto você está disposta a lutar pelos seus sonhos? É o preço que você paga. Você acha que eu saí, minha casa era de barro e a minha luz era uma lamparina de querosene, meu amor. Então, assim, a minha vassoura era de palha, era de árvore. E eu tinha que jogar água para a poeira não subir. Então, assim, tenho muitas coisas legais que foram o que me fez ser quem eu sou hoje. E assim é você. Você nunca desistiu, né? Você deve ter escutado muitos nãos na sua vida. A gente cresce muito mais nos nossos nãos do que nos nossos sims. E assim, tá aí a prova disso. Não desista. Não, parabéns. Obrigado por trazer essa sua história aí de luta. Eu sei que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 2 horas falando. Não, com certeza. E o nordestino conversando não tem fim, viu? Não tem fim, gente. Ó, não esqueça, gente. Vai lá no canal, inscreva-se. Deixa um comentário, deixa um recadinho, porque a gente melhora isso aqui com a opinião de vocês, viu? E enquanto isso, eu tô com fome. Olha, hoje
A gente tem essa tábua aqui maravilhosa, deliciosa, que eu vou provar com você, porque a gente tem direito. É isso. Da First Impressions. Gente, o nome é difícil, tá? Mas é uma delícia. Tá tudo muito gostoso. É First Impressions. É isso aí, tá? Eu amei, obrigada. Isso aqui, ó, é porque vocês merecem. Eu trato vocês, aí você escolhe. Você que escolheu a água, mas a gente tem outras opções. Aqui vai virar o bar do salto alto. Renata, meu amor. Eu que muito agradeço, obrigada, Cléo. Foi um prazer te conhecer e sucesso também na sua caminhada. Eu não tenho dúvida que você vai voar mais e mais e mais e mais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui Conte hoje comigo, e contar um pouquinho da nossa história, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Gente, e por hoje é só. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos nos deliciar com essas delícias e até o próximo episódio.